Este desafio eu considero ser um bocadinho mais complexo do que é normal, não pela complexidade do interface, como é óbvio, mas pela complexidade que nós vamos colocar aqui nos cálculos. E nós não vamos ter aqui muita sintaxe de C#, vamos ter sim aqui uma lógica de código que é necessário explorar. O objetivo desta aplicação será o cálculo da distância percorrida por um automóvel e os gastos dessa viagem ou dessa distância percorrida a partir de um cálculo que vai ser feito de uma velocidade média, da duração da viagem, etc. Bom, mas para vermos melhor o que é que se pretende, eu vou-vos mostrar a aplicação no seu aspecto final. O que nós vamos ter então são ali 4 dados importantes. Temos o tempo da viagem. Vamos imaginar quanto tempo é que o nosso automóvel vai andar a circular numa estrada. E, por defeito, vamos definir que vai ser 1 hora, mas, obviamente, nós vamos poder alterar a hora, os minutos e até os segundos. Depois vamos dizer qual é a velocidade média, isto é, a quantos km por hora é que o nosso automóvel se vai deslocar. Vamos dizer que é, por exemplo, 80 km por hora. Depois vamos dizer quantos quilómetros são percorridos por cada litro de combustível. Vamos imaginar que cada litro de combustível permite circular durante 12 km. Ok? E depois vamos ter aqui o preço de cada litro de combustível. Vamos imaginar que seria 2,5. Então o que é que vai acontecer aqui? Automaticamente vamos ter, depois de todos os passos preenchidos, o cálculo que vai dizer que nós percorremos 80 km, como é óbvio, porque deslocámos-nos durante 1 hora e a 80 km por hora percorremos 80 km. Depois vamos ter aqui também o gasto em litros de combustível, 6,67, vamos lhe chamar assim, quase 7 litros, ou 6 litros e meio, um pouco mais, e depois a viagem custou 16 dólares, ou seja, o que lhe queiram chamar, mediante o preço que aqui está definido. Obviamente que se nós alterarmos aqui, por exemplo, o tempo, e passarmos para 30, nós já vamos ter então uma distância de 120 km percorrida, gastamos 10 litros, ok? E portanto vamos ter aqui todos estes cálculos, obviamente que 1 hora e meia a 80 km dá 80 mais metade de 80, o que será 80 mais 40 dá 120. E portanto temos aqui alguns cálculos para fazer e é isso que eu vos irei mostrar na solução. Por agora podem olhar então para os frames anteriores neste vídeo, ver quais são os dados que são aceites na nossa aplicação e tentar reproduzir aquele exercício. Poderão então depois regressar aqui ao meu vídeo, onde eu irei mostrar a solução para a resolução deste desafio. Vamos então à solução. File, New, Project. Vamos lhe chamar projeto, neste caso, D9. No interface não vamos ter nada de muito extraordinário, vou alargar aqui um pouquinho e vamos então inserir aqui alguns elementos. Neste caso vamos ter labels, textbox e vamos ter também um date time picker. Neste caso nós vamos ter aqui o date time picker, vamos ter aqui labels e vamos ter textboxes, ok? É simplesmente isto. Bom, o que nós vamos fazer aqui é muito simples, vamos colocar já aqui um label, ok? Nós vamos colocar aqui deste lado, não terá que ficar obrigatoriamente igual ao interface que nós fizemos, vamos aqui arrumar as coisas desta forma, eu vou copiar e vou colar aqui em baixo, vamos deixar ficar assim, não há qualquer problema, e agora o que eu vou fazer é copiar aqui e colar mais 2 vezes, ok? Muito bem, posto isto, vamos ter depois aqui os labels dos resultados, então vou copiar e colar aqui os diferentes labels desta forma, ok? Vamos então começar a definir textos e neste caso o que nós temos ali no topo é simplesmente o tempo de viagem, ok? Depois será aqui definido. Vamos ter aqui a velocidade média, neste caso a velocidade média em km por hora. Vamos ter também os quilómetros percorridos com cada litro de gasolina. E vamos ter aqui o preço do combustível, neste caso por litro. Ok? Muito bem. Posto isto, depois vamos ter aqui os diferentes resultados. Eu vou aqui colocar
estas três text boxes não sem texto ainda, mas sim primeiro alterar o seu tamanho, a sua dimensão, ok? Mexer aqui ligeiramente para ter um bocadinho mais de altura e agora sim eu vou retirar o texto que elas têm. Então eu vou colocar aqui um espaço, vamos aqui tentar retirar o texto delas todas, ok? Vamos colocar assim, ficamos ali com os espaços ainda em branco. Falta-nos apenas atribuir nomes aos objetos que aqui temos. Então, neste caso, nós vamos ter aqui vamos lhe chamar, por exemplo, um time tempo, ok? Time tempo. Vamos depois definir aqui que esta é a text velocidade média. Velocidade média. A seguir vamos ter então o text quilómetros por litro, ok? Então, text quilómetros por litro. E finalmente vamos ter aqui o preço do combustível, vamos lhe chamar de text preço litro. Muito bem, falta-nos agora definir aqui o tipo de valor que vai aparecer. Neste caso nós temos aqui no formato deste elemento que aqui está, o formato long, e nós podemos selecionar para aparecer apenas time. E para evitar que apareça aqui este símbolo do calendário, nós vamos selecionar aqui um show up down para true. Duplo clique e cá está, ok? Temos aqui então a nossa hora, horas, minutos e segundos. Vamos passar ao nosso código, vamos fazer aqui um duplo clique, e o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós não vamos ter que definir aqui classes nenhumas, nada do género. Aqui no form load nós vamos definir os valores por defeito. Então vamos dizer que o time tempo vai ser, ou neste caso ponto value, o seu valor, vai ser igual a new date time, um novo elemento data hora, que vai ser a data de 2018,1 de janeiro, não há qualquer problema, porque o que nos interessa é aquilo que vem agora a seguir. A hora, ok? A hora, que é este elemento que aqui está, o minuto, 0, e o segundo, 0. Portanto, o que é que vai acontecer? Como este elemento apenas está a mostrar o tempo, ele vai ignorar isto que aqui está, obviamente vai lá ficar guardado, nós não vamos alterar a data, não interessa, mas vai definir 1 hora, 0 minutos e 0 segundos. De seguida vamos dizer que o label total distância.text, nós aqui não vamos ainda colocar, porque temos aqui estes elementos que ainda não alteramos em termos de nome, vamos dizer aqui que é o label total distância. Ok, eu penso, ok, havia aqui um mais em cima, então vamos colocar aqui este, será o label total gastos. Vamos aqui até se calhar colocar isto para vermos aqui melhor e não andarmos a apanhar as coisas, vamos colocar aqui uma borda, ok? Então temos aqui, agora sim, mais fácil, label total distância, o label total gastos e finalmente o label total litros. Ok? Bom, vamos então agora passar ao nosso código novamente. O que nós vamos agora fazer aqui é então o seguinte. Assim que nós alterarmos todos estes valores e tivermos texto nestes campos, o que nós vamos fazer é aqui então um text changed. Neste caso vamos colocar aqui text changed. E, portanto, agora vamos fazer aqui os cálculos. Ora, evidentemente que se if text velocidade média ponto text for igual a rigorosamente nada, ou, e agora vamos copiar e vamos colar aqui em baixo mais algumas condições, neste caso o text quilómetros por litro também for igual a nada, e ainda assim também o text preço por litro for igual a nada, o que nós vamos fazer é um return. O que é que nós estamos aqui basicamente a dizer, meu amigo? Se não existirem dados inseridos naqueles campos, naqueles três campos, nós não vamos então fazer qualquer cálculo. De seguida, nós vamos tentar, ok? Eu vou-vos mostrar aqui este método, vamos tentar trocar estes valores que aqui estão por valores do tipo double. Então vamos colocar double.tryParse. Tentar
analisar o valor de text velocidade média, ponto text, que é o primeiro item que aqui está, ok? Velocidade média, tentar analisar este velocidade média e, se for possível, alterá-lo para um double, ele vai fazer aqui out, double, velocidade média. Ok? Então nós podemos passar a ter então uma variável velocidade média se for de facto possível alterar ou fazer um parse do valor inserido no campo do texto. Eu vou agora copiar e colar e vou fazer o seguinte. Neste caso aqui eu vou ter o text quilómetros por litro. Okay? Se for possível aqui fazer este cálculo, eu vou ter aqui o km por litro. E finalmente vamos ter aqui o text preço por litro. Text preço litro. Se for possível analisar isso e alterar para um valor double, neste caso, ok, um valor com casas decimais, vamos ter aqui preço por litro. Então, chegados a este momento, nós fomos obter as informações dos três, neste caso, dos três elementos que aqui estão. Qual é a informação que nos falta obter? Bom, falta-nos obter a informação do tempo. Então, o tempo, que é aqui colocado neste campo, nós vamos obtê-lo da seguinte forma. Double, total segundos. Nós vamos primeiro calcular os segundos para depois calcular o tempo em horas. Ok? Parece muito estranho, mas o que é que nós pretendemos fazer? Neste caso, é saber qual é a quantidade total de segundos para depois dividir por 3600, que é o número de segundos que uma hora tem. E assim nós vamos saber quantas horas, vírgula qualquer coisa, nós temos de viagem. Ok? Então nós vamos colocar aqui o total de segundos é igual a quê? Ao somatório de time, tempo, ponto value, ponto horas. Okay? E neste caso vamos multiplicar a hora por 300, ou 3600, perdão. 3600 porque são o número de segundos que a hora tem. Então nós queremos saber o total de segundos. Já temos o número de horas a multiplicar por 3600 mais o time, tempo, ponto, value, ponto, minutos, a multiplicar por 60, que é o número de segundos que cada minuto tem. E finalmente mais time, tempo, ponto, value, ponto, segundos. Second, ok? Então eu sei agora qual é o total de segundos que eu tenho. Eu quero saber quantas horas de viagem temos então no total. Então temos double, total, ou melhor, vamos colocar assim, horas de viagem, é igual a quê? Ao total de segundos a dividir por 3600. Okay? Assim sabemos que vamos ter, por exemplo, se tivermos enfim, 4000 e qualquer coisa segundos, teremos uma hora, vírgula, qualquer coisa. Ok? Muito bem. A partir deste momento, nós podemos colocar aqui o seguinte. Vamos calcular quantos quilómetros foram percorridos. Então, quantos quilómetros foram percorridos? Okay? Então, eu vou ter aqui o double, total distância percorrida, vai ser igual a quê? Às horas de viagem, que é o valor que nós calculamos ali, a multiplicar pela velocidade média. Okay? Se eu sei que eu tenho uma hora a 80 km de média, eu vou ter 1 vezes 80, vou ter 80. Mas se tiver 1,5 vezes 80, vou ter então os 120. Então temos o primeiro valor calculado. Vamos agora calcular quantos litros de combustível foram necessários. Okay? Então vamos ter double, total litros gastos, é igual a quê? Bom, agora vamos ter que entrar aqui com outras contas. Neste caso vamos ter que entrar aqui com o total da distância percorrida, que vai nos dar então o número de quilómetros, que é este valor que aqui está. Total distância percorrida, ok? Neste caso, a dividir por quilómetros por litro. Ok? Então
Então reparem o seguinte, o que é que acontece aqui? Se nós nos deslocarmos durante 1 hora e a uma velocidade de 80 km por hora, nós andamos 80 km por hora. Ora, se nós queremos saber quantos litros foram gastos, nós temos que pegar no total de quilómetros percorridos e dividir por quantos litros são gastos, ou melhor, quantos quilómetros são gastos ou feitos por cada litro. Se cada litro de combustível permite fazer 12 km, nós vamos ter aqui, por exemplo, 80 a dividir por 12. E desta forma eu vou perceber quantos litros foram consumidos durante toda a minha viagem. E finalmente eu vou calcular o dinheiro gasto. Portanto, neste caso, gastos da viagem. Ora, neste caso, então, vamos ter aqui um double, total dinheiro gasto. Okay? O total do dinheiro gasto vai ser igual a quê? Ao total dos litros, aqui está, não é? Ao total dos litros gastos, okay? A multiplicar pelo preço por litro, que nós indicamos depois aqui, ok? Se o litro de combustível custa X, nós vamos multiplicar pelo total de quilómetros percorridos para sabermos o valor. Falta-nos agora fazer o quê? Label total distância, ponto text, vai ser igual a percorreu, vamos colocar aqui um espaço, total distância percorrida, ponto toString, e vamos formatar a string para que possam aparecer valores com casas decimais, ok? E vamos colocar aqui mais quilómetros, ok? Portanto, esta foi a distância percorrida. Relativamente ao label total litros, ponto text, vai ser igual a gastou mais total litros gastos, ponto toString, vamos também considerar aqui uma formatação que permita números com casas decimais, mais litros de combustível. E se eu tiver aqui algum erro ortográfico, eu peço desculpa pelo facto de que estou a escrever e estou a explicar ao mesmo tempo, mas eu penso que vocês conseguirão certamente perceber essa circunstância. Label total gastos, vamos ao dinheiro, ponto text, é igual a viagem custou mais, neste caso total, dinheiro, ok, dinheiro gasto, ponto toString, vamos também aqui formatar para aparecerem valores com casas decimais e vamos aqui colocar um cifrão, ok? Um espaço, um cifrão. Bom, posto isto, temos os cálculos todos feitos. Há ainda, no entanto, um pequeno detalhe. Estes cálculos só são feitos quando nós temos aqui os text boxes, ou estes valores daqui, a serem alterados. Mas quando nós alterarmos aqui o texto ou os números do tempo, o que é que irá acontecer? Bom, neste momento não acontece rigorosamente nada. Então a única coisa que nós temos que fazer é chegar aqui ao text changed, vamos aqui ao value changed, neste caso aqui no time, e no value changed, quando ele for alterado, o que é que ele vai fazer? Obrigar à execução do text changed que aqui está. Então vamos aqui colocar simplesmente isto, text changed, vamos colocar aqui no primeiro argumento this e depois event_args.empty. Vamos então testar a nossa aplicação. Ok, esperar que nada esteja errado, ela está aqui. Temos 1 hora, vamos colocar aqui 80 km por hora. Vamos dizer que gastamos 12 litros, ou melhor, percorremos 12 km por cada litro e o preço é 1,5. E portanto já temos aqui, percorreu 80 km, está certo, a viagem custou 10 euros. E porquê? Porque se gastaram 6,67 litros, ok, de combustível. E portanto as contas estarão feitas aqui. Vamos colocar aqui um 1. Ok? Neste caso gastou-se 6,67, a viagem custou 6,67 dólares, por exemplo, ok? Porque neste caso é o preço que custa cada litro, ok? Então se nós percorremos, se gastamos X litros, ok? Gastamos 6 litros,67, ora se custa 1, obviamente que custou 1,67. Se nós colocássemos aqui 2, o preço do litro seria 2, teríamos aqui o dobro dos litros aqui gastos, ok? Portanto, temos aqui o nosso problema resolvido, o vídeo já vai longo, mas como vocês puderam perceber, há aqui um conjunto de cálculos que não tem propriamente a ver com a escrita da sintaxe da linguagem C#.
tem sim a ver com uma preparação que vocês devem fazer quando têm que fazer este tipo de cálculos, no sentido de aplicar aqui alguns conhecimentos matemáticos. Não terão que ser conhecimentos extraordinariamente aprofundados, como vocês puderam ver, são meros somatórios, médias, ou neste caso meras multiplicações, e portanto tudo o resto é uma sintaxe muito básica da linguagem C#. Mas este era um desafio muito importante que vai certamente puxar um pouco pela vossa cabeça se vocês tentarem agora adaptar aqui mais algumas variáveis a este conceito.